Hoje nós invocamos São Miguel Arcanjo. É interessante entendermos um pouquinho quem ele é na chamada hierarquia celeste. Na tradição da igreja, ele é um dos principais, se não o principal anjo de Deus. E quem revela isso é a Escritura Sagrada. O nome Miguel, na língua hebraica, quer dizer quem é como Deus, ou seja, quem tem esse poder de Deus, enviado por Deus. Quem é como Deus? Chamado na tradição da igreja, na Bíblia, de príncipe da milícia celeste, príncipe do exército celeste. Diz a Escritura que ele, desde o início, um dos anjos de Deus, travou no céu um combate contra um outro anjo que se rebelou contra Deus, Satanás, o demônio, Lúcifer. E esse eterno duelo entre o bem e o mal, nesse duelo Deus tem como aliados São Miguel e seus anjos, bem como a intercessão dos santos da igreja contra as tentações, Satanás e os seus demônios. Você pode dizer: eu não acredito nisso, então você não é católico, porque isso é verdade de fé, não apenas católica, mas é verdade de fé cristã de um modo geral, a existência dos anjos que combatem em nosso favor. Diversos salmos nos ensinam isso. Se você toma o Salmo 90, esse é um dos principais. E na tradição da igreja nós aprendemos com os santos que quando um cristão deixa este mundo, a igreja pede na missa de Requiem, na missa final dele, que São Miguel Arcanjo o introduza na luz celestial. Daí, normalmente, a imagem de São Miguel ser representada também com ele segurando uma balança nas mãos, onde, simbolicamente, as almas dos justos são pesadas, no dizer do Apocalipse e no dizer também de Jó. Algumas passagens da Bíblia, onde São Miguel Arcanjo aparece. Daniel capítulo 10, versículo 13. O príncipe do reino dos persas resistiu durante 21 dias, mas veio em meu socorro Miguel, príncipe do Senhor, e eu fiquei junto do rei dos persas. Eu te anunciarei em todas as coisas, ninguém me ajuda a não ser São Miguel, que é o príncipe celestial. Daniel capítulo 12, o anjo falando dos últimos dias do mundo. Naquele tempo se levantará o grande príncipe Miguel, protetor dos filhos do povo de Deus. Novo Testamento, Apocalipse capítulo 12. Houve no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos pelejavam contra ele. Porém esses não prevaleceram. O seu lugar não se achou mais no céu. São João fala aqui do grande conflito no final dos tempos, que reflete um pouco a batalha no céu, no início dos tempos, onde Miguel combate. São Miguel também aparece na tradição da igreja, num livro muito antigo, do início da igreja, que não entrou na Bíblia, por ter sido finalizado após a morte do último evangelista, São João. Uma epístola apócrifa chamada Epístola de Judas Tadeu, onde ele, na tradição, disputa com o demônio o corpo de Moisés, segundo uma antiga tradição dos judeus. A partir da Bíblia, a partir do catecismo, qual é a função de São Miguel Arcanjo então na igreja? Primeiro, nos ajudar na luta contra o mal, contra Satanás, e há certos momentos da vida, como diz o Salmo de hoje, em que nós nos sentimos tão no fundo do poço, que é preciso invocar a proteção dos anjos de Deus. Se você duvida, não sou eu que estou dizendo, o Salmo de hoje dizia, num grito abafado do salmista: Senhor, todo dia, de noite, a minha alma se eleva como um gemido, Senhor. Eu espero que a minha oração chegue aos teus ouvidos. Eu me encontro saturado, Senhor, à porta da morte, como aqueles que já estão quase morrendo. Eu me considero um caso perdido. Eu me sinto no sepulcro. Parece que eu fui esquecido para sempre, esquecido e excluído completo da atenção do céu, Senhor. Eu estou numa cova funda, tenebroso, com o peso do furor. O mal vem como ondas e tentam me cobrir. É nessas situações, de fundo do poço, de fundo do abismo, quando você não consegue mais caminhar, que é importante pedir a ajuda dos anjos de Deus. São Pio de Petralcina, que nós celebrávamos semana passada, diz: eu não entendo por que os cristãos não pedem a proteção dos anjos de Deus. Ele sem cessar quer atuar em nosso favor, mas é preciso ser invocado. Função dele, São Miguel, nos ajudar no combate contra o demônio, resgatar as almas dos fiéis do poder do inimigo, do filho que está se envolvendo com o mal, com o vício, com a droga, que está no poder de Satanás, e pedir que ele seja resgatado para Deus.
Se o povo judeu disse, é verdade, na antiga aliança, que ele é o campeão do povo de Deus, assim também ele se tornou o patrono da igreja nas batalhas da igreja, pedindo que ele não apenas olhe pelos vivos, mas na hora da morte olhe pelos agonizantes. Amém? Sobre isso, eu queria iluminar o que nós estamos dizendo com um trecho da palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Estamos ouvindo e vamos ouvir durante toda essa semana um trecho do livro de Jó, que é muito bonito, mas vamos nos situar como Jó. Eu falei de Miguel, que é o combatente de Deus, mas o contrário de Miguel é Lúcifer, Satanás. Satanás é o pai da mentira, diz João no capítulo 8, o pai da mentira. Ele é um especialista em nos tentar. Por exemplo, se nós lembramos do que aconteceu já na leitura de ontem, continuando na leitura de hoje, Jó capítulo 1, Jó capítulo 3, Satanás tenta fazer Jó protestar contra Deus. Ele pede permissão para colocar Jó à prova, para que Jó amaldiçoasse Deus. E Jó, no entanto, não sucumbiu a essa série de tentações de Satanás, do espírito maligno. Ele é tão ardiloso que diz a Escritura que primeiramente Satanás fez com que um povo chamado Sabeu, os sabeus, eles roubassem os bois, as mulas de Jó. E na nossa economia, isso teria sido um roubo de grande valor. Depois, o que acontece? A gente costuma dizer, desgraça pouco é bobagem, padre. Pois é, um raio cai do céu e além de ter sido roubado, esse raio queima todas as propriedades de Jó. Chega a matar alguns dos seus empregados. Tudo isso está em Jó no capítulo 1, a partir do versículo 14, 15 e 16. Se Jó não tivesse perdoado aquele povo, os sabeus, e colocado a sua catástrofe nas mãos de Deus, ele poderia ter culpado Deus pela segunda catástrofe. Mas isso só teria feito com que Jó, o coração dele, ficasse contra Deus, ficasse plantado como uma semente que teria crescido em pecado, em desrespeito, amaldiçoando a Deus. Mas depois que esse duplo golpe falhou, Satanás tentou de novo Jó, mas com maior intensidade ainda, porque daí um outro povo, os caldeus, roubaram todos os camelos de Jó, que valiam provavelmente muito mais do que todos aqueles bois e aquelas mulas que ele tinha. E esses caldeus também mataram vários empregados de Jó. Mas se Jó também tivesse apenas odiado os caldeus pelos seus crimes, ele continuaria no pecado, teria sido derrotado quando ouvisse a notícia de que todos os seus 10 filhos tinham morrido num acidente. Aí você pega Jó, perde animais, cai um raio, perde os camelos, perde os empregados, vê que os filhos morreram num acidente, e Jó continua dizendo: Deus não fez isso, eu perdoo quem fez, eu perdoo quem fez. E aí, olhando para a liturgia de hoje, já no capítulo 3 de Jó, praticamente todos nós podemos nos identificar com essa miséria ou com alguma perda. Há momentos em que a vida é amarga, como diz Jó. Há momentos em que a vida parece cheia de fadiga, ele diz hoje. Capítulo 7, então ele elenca: Senhor, eu estou cansado. O salmo de hoje parece o grito de Jó. Ele diz: parece até, Senhor, que o descanso foge de mim, eu não consigo nem descansar. E para mim, Senhor, parece que a morte é melhor do que qualquer tesouro que o futuro possa me reservar. E é nesses momentos que a gente percebe que fica difícil caminhar sozinho. Fica difícil buscar a felicidade sozinho, como diz o livro das Lamentações. É para esses momentos, quando a vida parece que não vale mais a pena ser vivida, quando nós esquecemos o que a vida realmente é. Para ser mais específico, quando nós esquecemos quem a vida é, quem Deus é. É para esses momentos que precisamos estar na presença de Deus. Não só, mas sobretudo. Porque se entendemos que Jesus é a vida, as nossas vidas só adquirem significado, poder, esperança, não importa quão miseráveis sejam as circunstâncias, se nós caminhamos pela fé, da fé para a fé, diz o apóstolo Paulo. Nós cristãos estamos vivos, carregamos em nossos corpos, como São Paulo vai dizer, as marcas de Jesus,
A carta aos Coríntios fala disso tão bem, 2 Coríntios no capítulo 4. A vida é revelada em nosso corpo quando caminhamos pela fé, quando nos sentimos no fundo do abismo entregues à morte. Jesus diz isso no Evangelho de hoje. Somente com essa experiência da fé nós conseguimos ser melhores e não pagar o mal com o mal como Jó fez. Porque sabemos, o mal não pode ter o poder de nos derrotar e nos dizer: você não tem valor, você não é filho de Deus. Jesus já venceu na cruz toda a amargura, toda a miséria que existia. Ele compreendeu na cruz que a nossa miséria, a nossa amargura, Ele entendeu isso melhor do que nós mesmos e quis ser o nosso libertador. Por isso Ele diz, e é preciso clamar, nesse momento que você não consegue mais rezar, clamar como Jó: vem em meu auxílio, envia teus anjos para mim. Como diz o Salmo 40, eu já estou no fundo do poço, não há mais o que cair. Se tu não me resgatares da cova, Senhor, eu não sei o que fazer. E aí há uma surpresa. Deus faz uma coisa muito melhor nesse momento que não tem mais esperança. Ele não apenas nos resgata da cova, Deus vai para a cova, para o buraco, para o abismo junto conosco. E Deus partilha a vida dele conosco. Por isso que o Salmo 23 é tão bonito. Nós cristãos, eu acredito nisso, que é muito melhor estar na cova com Jesus do que estar confortável sem Jesus. Porque com Jesus, Ele, a vida ao nosso lado, nós temos vida em abundância. E muitas vezes o milagre que nós esperamos é saber: Deus está comigo, e eu me torno alguém que com a força de Deus, com a proteção dos anjos, consigo, por força de Deus em mim, sair do fundo desse abismo, do fundo dessa cova. Alguns milagres acontecem de forma sobrenatural, outros milagres acontecem com Deus sendo o sobrenatural na sua vida, para que você seja vencedor de toda a atração do mal e de toda a atração do abismo. Amém? Se Deus conseguir te devolver a esperança na missa de hoje ou nessa semana, o milagre já está garantido com certeza. Mas creia, caminho da fé e pela fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.